início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou os céus para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Olá, muito boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. Que bom nós estarmos juntos novamente aqui no Umádio Connect. Este que é um programa de comunicação aí da Umádio, junto com a IADIO, que estamos hoje aqui. E olha, eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo a essa programação. Eu não tenho dúvida que este programa de hoje vai tirar muitos preconceitos que nós temos relacionado ao tema de hoje. Então, fique com a gente aí, este programa aí, que vai ser uma bênção nas nossas vidas. E junto nessa abertura hoje aqui, eu quero falar para você que nós estamos com várias programações da Umádio, mas nós temos aí, vindo com a gente, aí um coordenador que tem trabalhado muito forte em cima disso, que é o pastor Elinor. Desejar um forte abraço para ele. E, é claro, lembrando aí do nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, que tem dado todo esse apoio para nós da Umádio, e isso é de fundamental importância para todos nós. Pastor André, um forte abraço para o senhor também e a toda a diretoria da Umádio, toda a coordenação geral, um grande abraço. E você, jovem que está com a gente, você de hoje, você de amanhã, mas sem esquecer você de ontem também. Deus abençoe a sua vida e eu quero que você participe com a gente, mas não só participe, também compartilhe essa programação, mande um WhatsApp para os seus amigos, dizendo que já iniciou o Umádio Connect. Que bom nós estarmos juntos e é claro que eu não estou sozinho, você já ouviu aí no início uma belíssima canção pelo nosso grande amigo Christian Bizeski. Muito obrigado, Christian, obrigado pela sua presença hoje aqui e com certeza eu também não estou sozinho, me cerquei de pessoas especialistas no assunto que eu já vou divulgar para você qual é o assunto. E eu quero iniciar essa apresentação aqui do nosso grande amigo, pastor Alexandre Arruda, ele que é bacharel em teologia, também aqui professor do SECOM, tem nos auxiliado em diversos programas da Umádio e no campo de Joinville, sempre tem servido aí nós da IADIO. Seja bem-vindo, pastor. Agradeço pela oportunidade que foi conferida a mim, poder estar aqui nessa noite, rodeado por esses homens ilustres aqui. E você que nos assiste aí, que você realmente seja edificado grandemente por esse conteúdo e por este aprendizado que vai proporcionar muito na sua vida e na sua caminhada. Deus abençoe. E é claro, quem está conosco aqui também hoje é a comunicação da Umádio. Olha só que importante. É a pessoa que está sempre fazendo essa comunicação, que é o Anderson Clays. Obrigado, Anderson. Você vir aqui hoje, ele também que é professor de Escola Bíblica de Jovens. Paz do Senhor Elcio, paz do Senhor a todos os que estão aí nos acompanhando, né? Em mais uma edição do Umádio Connect. É um prazer, uma alegria
estar aqui em mais uma edição, hoje como convidado, né? Juntamente aqui com o presbítero Alexandre, que é mestre, né? Na área do ensino também, sempre um prazer ouvi-lo, juntamente com o Christian aí, para estarmos aí participando, né, desse programa abençoado, e o tema com certeza muito relevante. Olha aí então nós vamos divulgar para você qual é o tema. Então nós vamos começar a estudar sobre a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. E eu tenho certeza que você tem muitas dúvidas com relação à nossa declaração de fé, à nossa confissão de fé, ao nosso credo. Como é que surgiu isso? E algumas coisas aí vamos desmistificar hoje aqui. Então olha só, não perde esse programa. Antes de ouvir essa canção, eu quero mandar um forte abraço a todo o pessoal que está ouvindo aí na rádio 107,5 FM e a você que está assistindo a gente pelo YouTube da IADIO. Compartilhe, então, nas suas redes sociais aí e tamo junto. Vamos de louvor, daqui a pouquinho a gente volta já adentrando o nosso assunto de hoje. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero deixar uma reflexão que se encontra em João 15, no versículo 10, que diz assim: se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, eu permaneço no seu amor. O mandamento que Jesus nos deixou, ele vai falar lá no versículo 12: esse é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O amor que Jesus teve para com os seres humanos foi um amor sacrificial, foi um amor ágape, foi um amor altruísta, foi um amor de entrega, até porque ele se entregou pelos nossos pecados e padeceu na cruz do Calvário por nossa culpa. Ou seja, o amor que temos que ter pela humanidade, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, é um amor como o de Jesus, um amor de entrega, um amor de renúncia da própria vontade, do nosso bem-estar próprio, para se entregar pelo nosso próximo. É o amor mais difícil que tem, porque geralmente nós queremos o quê?
Nós amamos as pessoas pelo que elas nos fazem, pelos que elas nos proporcionam, pelo que elas nos satisfazem, pela atenção que elas nos dá, pelos presentes que elas nos dão, pela atenção, pela felicidade. Mas a partir do momento que nós começamos a ser rejeitados por essas pessoas, né, e as pessoas não começam a dar o que nós queremos lá no interior da gente, a gente começa a se afastar, a gente começa a não se dedicar, a gente começa a não se amar. Porém, o amor que Jesus nos ensina é um amor que, independente das coisas que me venham, eu tenho que amar. Eu tenho que amar como Ele me amou. E se eu entendo que eu sou amado por Ele, eu vou amar o meu próximo, ao ponto de ajudá-lo, ao ponto de abraçá-lo, ao ponto de, independente do que ele esteja passando, eu vou ajudá-lo. Que Deus abençoe. Somos o Mário. Tamo junto. Voltamos com o Mádio Connect e agora nós vamos então já adentrar o nosso tema. Hoje nós estaremos falando sobre o nosso credo, a declaração de fé. Mas o que vem a ser então esse credo, essa confissão de fé? O texto aqui ele diz o seguinte: credo, confissão de fé, regra de fé ou até mesmo declaração de fé, elas são interpretações autorizadas das Escrituras, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou uma denominação. Olha só o que diz aqui. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus ao homem. O credo é a resposta do homem a Deus. Então, o credo, ele é exatamente isso. É a resposta que nós damos a tudo aquilo que nós aprendemos das Escrituras Sagradas. Isso é importante o jovem, ele estudar isso, porque ele fala das suas raízes, das suas bases, as raízes da sua fé. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta oportunidade. E, pastor Alexandre, por que é importante nós estudarmos sobre o credo, sobre a nossa confissão de fé? Então, nós temos que partir do pressuposto que o credo ele tem uma razão de ser. Ele tem tudo a ver com a ideia de defender ao DNA teológico de um segmento denominacional. Desde os primórdios da história da igreja, nós, quando lemos Atos capítulo 15, descobrimos que ali houve um primeiro concílio, quando Tiago ele presidia aquele concílio. E o motivo pelo qual se tratou dessa demanda é justamente porque havia ali uma discussão entre os judeus e gentios, se eles deveriam praticar alguns segmentos, algumas determinações da lei mosaica, enfim, ou seja, a igreja de Jerusalém estabeleceu nesse concílio que eles não deveriam ser incomodados. Então, partimos do pressuposto que o credo tem essa razão de ser. Ela defende a denominação e defende, então, do aspecto interno e do aspecto externo. Então, trazendo para os nossos dias, a Assembleia de Deus tem o seu credo, por quê? Porque estamos cercados de um ramo denominacional muito grande. Então, não é porque uma igreja é muito badalada, não é porque uma igreja é muito rica, não é porque uma igreja tem muitos recursos, que ela é uma igreja de Deus. Às vezes nós temos que entender que a sua constituição, o seu DNA, a sua característica, né, o seu credo, é o que define uma denominação, uma igreja, se ela é bíblica ou se ela não é bíblica. Talvez seja essa o motivo porque o credo ele é de suma importância. Anderson, e por que o jovem tem que estudar sobre isso, hein, Anderson? Isso é bacana, né? Porque até como o Alexandre comentou, a gente precisa saber, né, estudar no que a gente acredita, né, no que a gente vai estar professando. E na questão do jovem, é muito importante ele saber o que é o credo, no que nós professamos, no que nós cremos, porque lá na escola, lá na faculdade, muitas vezes ele vai ser questionado a respeito do que ele acredita, a respeito até mesmo da sua denominação, como foi falado aqui, né? E talvez o Alexandre vai lembrar, o Elcio também, né? A gente talvez falando isso agora, vamos declarar um pouco da nossa idade aqui. Mas era muito comum, existia, né? Era bem frequente nos tempos mais remotos aí, o jornal Mensageiro da Paz,
né? E em toda a edição do Mensageiro da Paz vinha lá na contracapa os credos, a nossa confissão de fé, né, dentro disso que nós estamos falando aqui nessa oportunidade. E daí às vezes até para irmãos a gente perguntava e tal, né, no que nós cremos, né? Ninguém sabia responder, né? Mas não é algo difícil, só que a gente precisa tomar conhecimento. E o jovem às vezes lá na faculdade, ele é muito bombardeado com esses questionamentos. Por que tu é assembleiano? Por que tu é crente? Né? E outras perguntas que também são feitas. Tu acredita na Bíblia? Né? Na faculdade que eu fiz, por exemplo, que é a faculdade de Direito, existem excelentes professores na área da sociologia, da filosofia, que eles questionam a inerrância da palavra, da Bíblia Sagrada, né? Confrontam isso de uma forma muito contundente. Então o jovem ele tem que estar muito bem preparado para saber como se posicionar frente a esses questionamentos. Olha, e a própria Bíblia, ela também faz questão de dizer em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nós precisamos estar aptos a responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então isso é bíblico, o jovem precisa estar alicerçado na palavra. Olha só, então em outras palavras, né, a Bíblia ela precisa ser interpretada. E o credo ele vem a interpretar algumas questões e para que nós possamos compreender e ter uma adoração consciente. E é para isso que serve então a nossa confissão de fé, o nosso credo. E é claro que isso surgiu, né? Como é que surgiu tudo isso, né? Então, desde Atos dos Apóstolos, o primeiro credo que eu até coloquei aqui, né? O primeiro credo que existiu foi lá no ano de 197 depois de Cristo. Então, olha só que isso é o credo dos apóstolos, né? Que isso é a interpretação. Então, surgiu essa necessidade de alguém lá interpretar, não, essa aqui é a nossa interpretação que nós temos. É isso, né, pastor Alexandre? Então, por falar em interpretação, que é uma área que eu gosto muito de tratar com ela, é que nós sabemos que existem muitas falácias aí no que diz respeito à interpretação bíblica. Então, veja bem, nós, assembleanos, especificamente nós, falando do nosso ramo denominacional, nós temos uma linha de interpretação. Você bem sabe que existem aí muitas denominações, muita gente pregando na internet, no YouTube, enfim, que eles têm uma abordagem de interpretação muito diferente. Aquela abordagem alegórica, histórico-crítica, enfim, não venho entrar nesse meandro aqui. Mas é importante que nós, assembleanos, né, entendamos que a Bíblia é o livro de Deus, é a palavra de Deus que foi outorgada para os homens. E nós precisamos entender essa mensagem, essa carta, para que nós não venhamos a comunicá-la de modo equivocado. Pregar ela de modo equivocado, ou seja, extrair do seu conteúdo, das suas páginas, uma mensagem contrária àquela que Deus lá no princípio transmitiu a Moisés, transmitiu aos apóstolos. Então é imprescindível uma mensagem bíblica, autêntica e que tenha uma interpretação não equivocada, não falaciosa, mas real e autêntica. Vou dar um exemplo. Nós aqui que já estamos há algum tempo na fé, não vou falar a minha idade, nós que estamos, eu fiz aniversário ontem, né? Então, você que já tem uma certa idade aí que está nos ouvindo, você já deve ter ouvido algumas mensagens fora de contexto, né? Mensagens fora de contexto, existem muitas mensagens fora de contexto, ou seja, é aquilo que a Bíblia não diz. Vou dar um exemplo aqui, tá? Só uma palha aqui entre nós aqui. Quantas vezes você ouviu alguém dizendo assim, hoje pessoas estão aceitando Jesus, então está havendo uma festa no céu. Mas se você lê o texto não diz que é uma festa no céu. O texto diz que há alegria diante dos anjos. Então, é aqui que nós temos que nos pautar. Conhecer o texto bíblico, interpretar o texto como ele é, para que as próximas gerações possam realmente perpetuar essa mensagem sem nenhum equívoco. Vou aproveitar o gatilho desse texto que o Alexandre comentou, mas quando tem alegria, tem festa. Né? Alguns vão poder dizer isso. Só que eu entendo que isso é interessante também para a gente estar aqui comentando, Elcio, porque o texto fala alegria e ponto. Não nos dá a margem para a gente dizer que é festa. Né?
E a gente também precisa compreender que o credo vem para nos ajudar a interpretar e compreender isso. Aonde a Bíblia se cala, a gente precisa se calar também. Né? Não adianta a gente querer ficar argumentando ou encontrando significados. Né? Então, olha aí, gente. É importante você, jovem, que está aí nos ouvindo, nos assistindo, porque a base pela qual você está alicerçado não foi fruto da imaginação de alguém, do pensamento humano, não, muito pelo contrário. A interpretação que você tem hoje das Escrituras na sua mão, isso veio de lá de trás de homens, né, alicerçados, homens embasados, homens conhecedores da palavra, e eles escreveram todas essas interpretações. Por exemplo, você pensa hoje sobre casamento, né? Por que a gente crê nesse modelo de casamento? Por que a gente crê nessa forma de eternidade, da doutrina das últimas coisas lá, né, que é a escatologia? Por que a gente interpreta a Bíblia desta forma? Tudo está aqui no nosso credo, né, nossa confissão de fé. E quando você ouvir alguém pregando, alguém ministrando uma palavra, você já vai logo lembrar daquilo que você conhece. Agora, se você não conhece, aí você pode cair numa armadilha. Tá? Então, os credos, eles existiram sempre para combater algo. E o primeiro credo, aí, no ano 190 depois de Cristo, o credo dos apóstolos, foi para combater o gnosticismo. É claro que depois surgiram outros credos, nós temos pelo menos 5 credos aí que nós conhecemos como credos oficiais, né, que são mais reconhecidos por várias as igrejas do cristianismo, principalmente. Né? Temos o credo niceno, que é 325 depois de Cristo, credo constantinopolitano, 381 depois de Cristo, depois tem credo de Calcedônia, 451 depois de Cristo, e o credo de Atanásio, no ano 500, também depois de Cristo. Então, é importante nós estudarmos sobre isso. Agora, nós temos em nossas mãos essa confissão de fé, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, no próximo break, a gente volta para falar sobre isso, porque nós, agora, recentemente, no ano 2007, foi colocado no papel a nossa confissão de fé como Assembleia de Deus, e escrito esse livro aqui por uma comissão da nossa CGADB, e vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Não sai daí não, vamos de louvor e aproveite para compartilhar então essa nossa programação de hoje. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para trazer uma mensagem para o meu e o seu coração, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 12, dos versículos 28 ao 34, que nos conta um momento onde Jesus estava ensinando os seus discípulos, quando um dos mestres da lei se aproximou e notou que Jesus deu uma boa resposta. E então ele perguntou: de todos os mandamentos, qual o mais importante? E Jesus disse que é amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de toda a sua mente, e também amar aos outros como nós amamos a nós mesmos. E então esse mestre da lei responde assim: muito bem, mestre. Existe um risco muito grande de nós, assim como esse mestre da lei, reconhecermos Jesus como nosso mestre. Não há nenhum problema em dizer que Jesus é o nosso mestre e adorá-lo dessa forma, mas de nada adianta dizermos que Jesus é o nosso mestre se ele ainda de fato não é o nosso Senhor, se ele ainda não domina completamente todas as nossas vontades, todo o nosso ser. E a pergunta que eu deixo é: Jesus é o nosso mestre ou ele é o nosso Senhor? Somos todos o Mádio. Você assistiu aí mais um vídeo do Mádio Talk. Quero mandar um forte abraço a toda a nossa equipe de jovens aí que gravam esses vídeos aí, que são uma maravilha. Eles são abençoadores, abençoam a vida aí de muitas pessoas, não só de Joinville, mas Santa Catarina e até o Brasil. Olha só que bom. Então, um forte abraço a todos vocês, aos nossos coordenadores aí que têm tido essa ideia maravilhosa aí, têm edificado muitas pessoas. E olha só, para este break, nós preparamos então algo bem inusitado aqui, né? Porque quando a gente fala de doutrina, muitas pessoas pensam que doutrina se confunde com usos e costumes. Não é isso mesmo, pastor Alexandre? Por muito tempo, né? Por muito tempo, inclusive quando eu me converti, pela década de 90... Faz algum tempo já, hein? Faz bastante tempo. Lá pela década de 90, ela vai bolinha. Quando eu me converti, eu tinha esse péssimo hábito. Eu fui muito feliz quando eu fiz uma viagem para São Paulo e conheci o pastor Ezequias Soares, que é o comentarista da lição da CPAD. Estive com o Paulo Romero também. E eu virei para o pastor Ezequias Soares e disse para ele, né, pastor Ezequias, aqui nessa cidade aqui tem doutrina? Eu perguntei para ele, tem doutrina? Ele olhou para mim muito meigamente, assim, né? Ele olhou para mim serenamente e diz assim: você está dizendo doutrina ou usos e costumes? Então foi dali, né, que eu comecei a aprender a grande diferença. Então, doutrina é aquilo que está contido no texto bíblico. Ela é eterna, global e imutável. Isso é doutrina. Por exemplo, prostituição, ela é pecado no Brasil e pecado na Escócia. Ela é pecado na China, ela é pecado na América. Isso é doutrina. Agora, usos e costumes, ele está restrito a uma questão regional, uma questão pontual, uma questão do globo terrestre pontual. Por exemplo, aqui no Brasil, as irmãs, algumas gostam de usar coque, outras cabelo solto, mas existem lugares daqui da América do Sul que é obrigado a usar coque. Se soltar o cabelo, está em pecado. Mas isso chamamos de usos e costumes. A indumentária, o estereótipo, né? Isso tem muito a ver, permita-me aqui tratar um pouco desse aspecto, com respeito à vestimenta longa, cabelos longos. Isso é um empréstimo da cultura europeia que veio para o Brasil junto com os missionários e com os teólogos que vieram de lá. Muitos, no princípio do século passado, quando eles vieram da Europa, era muito comum esse tipo de indumentária. A sociedade brasileira era, na verdade, um reflexo da sociedade europeia. Então, nós sabemos que se misturava muito esses conceitos, usos e costumes, ou chamar os usos e costumes de doutrina. Hoje não, hoje, graças a Deus, né,
Deus aclarou as nossas mentes, conseguimos ter uma compreensão mais clara, estudando a Bíblia, aprendendo, né, muito melhor como se processa isso, e sabemos que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. É isso mesmo. E para o jovem, Anderson, como você enxerga tudo isso? O jovem também ainda, ele faz essa confusão, né? Então isso é bem interessante a gente também abordar aqui, até para que ele compreenda que nós precisamos ter doutrina e também a gente precisa ter usos e costumes. Assim como toda instituição, né, ela tem as suas regras, né, que às vezes não estão, digamos, biblicamente ali citadas, mas ela precisa ter as suas regras, né? E da mesma forma também é a igreja. Então ela tem a doutrina, que é aquilo que a gente está fundamentado biblicamente, que é eterno, como o Alexandre comentou, que é global, e temos também os usos e costumes que nós também precisamos respeitar e honrar, né, Elcio? Então isso é muito bom, porque a gente aprende a distinguir uma coisa da outra e a gente não faz confusão. E tem um bom comentário também, né, que chama-se de bons costumes, né? E são muito bons, né? Tem muitos que realmente são bons. Outros, né, até às vezes fala assim, lá é uma igreja de doutrina, mas na verdade está querendo falar desses costumes, né? Porque se fosse de doutrina mesmo, seria baseado na Bíblia Sagrada. Então, talvez as pessoas eles acabam confundindo isso e é bom desmistificar isso para você. Eu gostei muito aqui da colocação do nosso querido irmão aqui, que assim, hoje, no mundo em que vivemos, ele tem um apelo sexual muito grande, muito forte, tanto no meio, né, da moda, da vestimenta, na televisão, até pelos supostos pop star que existem aí, eles sempre se portam de modo muito extravagante, sensual, lascivo. Então, a Assembleia de Deus, ela sempre prezou pela doutrina e pelos bons costumes. Ou seja, você que me ouve aí, vestir um traje condizente com o cristão. No culto, onde você estiver, sempre refletindo o caráter de Cristo, não só no conhecimento teológico, mas também na prática, na sua forma de se relacionar com o meio em que nós vivemos. Então eu gostei muito da pontuação do irmão, que nós temos exatamente que ter esse cuidado, para que não venhamos a escandalizar o nome de Jesus, às vezes pelo descuido nosso, por uma prática equivocada nossa. É isso mesmo, é bem isso. E vamos dar continuidade aqui, então, no nosso programa de hoje. Alguém pode se perguntar, mas é importante isso? Como isso é importante? Você já não viu alguém dizer assim, será que Deus ele existe? Será que esse Deus que você crê é o Deus verdadeiro? Talvez se você perguntasse, para um repórter perguntasse para você, como vocês crêem no casamento como Assembleia de Deus? Você iria responder de uma forma. Se ele for em outra cidade, perguntar para um assembleiano também, um cristão da igreja que você vai, perguntar o que vocês creem sobre o casamento. Será que essas respostas serão idênticas? Então isso aqui vem para trazer equiparar tudo isso e trazer essa uniformidade dentro da nossa própria igreja. Todas as denominações têm a sua declaração de fé. Todas as igrejas possuem isso e a nossa igreja também tem. Então, foi assim que surgiu a nossa declaração de fé. Pastor Alexandre, alguma coisa? Sim, é muito oportuna a sua colocação, porque por que a Assembleia de Deus preocupou-se em criar um documento como esse, né, sobre aquilo em que cremos, no que diz respeito a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, à igreja, enfim. Por quê? Porque é uma forma de todas as Assembleias de Deus que existem no Brasil dizerem uma só coisa. Você, por exemplo, imagine se a Assembleia de Deus tivesse a oportunidade de cada uma expor, esboçar o seu pensamento, então seria uma bagunça. Uma igreja num bairro diria que Deus se manifestou em 3 formas, o outro, em outro bairro, diria que, não, mas aí é um só Deus e Jesus foi criado e o Espírito Santo é uma força que age. Então, a importância desse documento
é que a Assembleia de Deus, né, ela tenha uma uniformidade naquilo em que crê, e também, irmãos, é para defender o posicionamento da nossa denominação ante os sofismas, diante dessa avalanche de heresia que nos cercam. Então, por isso que é importante nós termos esse documento na mão. É muito bom, assim, eu quero até dizer uma coisa aqui, para os pregadores que nos ouvem aí, é muito bom pregar, é muito bom, né, estar lá na igreja e colaborar com, não é, com o culto, mas é muito mais importante você crer da maneira correta. E esse livro que o irmão tem aqui em mãos, ele foi desenvolvido já lá nos primórdios, lá na década de 30, não é? Quando os missionários começaram a chegar no Brasil, eles começaram a desenvolver esse tipo de documento, e ele foi sendo cada vez mais sendo lapidado, moldado, até chegar a esse ponto. É nisso que cremos. E se nós não crermos como está ali, então nós não podemos comungar da mesma fé. Não é? Então, de fato, é um documento importante, e como já disse o irmão, é importante você ter em casa. Inclusive também ele é cristocêntrico e bíblico, né? Como a gente já comentou aqui no início do programa, porque às vezes alguém pode estar nos assistindo, né, e falar, mas a gente vai querer numa obra literária agora, né? Mas é que isso está de uma forma mais catalogada, de uma forma mais clara, né? Já era ensinado desde o início que os missionários aqui iniciaram, né, o trabalho da Assembleia de Deus, só que eu vejo também, e isso é importante para o jovem que está nos acompanhando, está nos assistindo, que a nossa declaração de fé, ela vem também com o objetivo de unificar, né, de trazer unidade nos nossos pensamentos, naquilo que cremos e defendemos, e também reforçar, melhor dizendo, a nossa identidade pentecostal, para a gente não perder isso, que é a marca da Assembleia de Deus, né, que a gente também defende e crê assim, dessa forma. É isso mesmo, então daqui a pouquinho nós vamos voltar aqui com o nosso último break. Você pode comentar, deixar seu comentário aí, que está nos assistindo pelo YouTube. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não, que nós vamos adentrar num assunto bem importante por aqui. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Bom, um dia eu fui questionado: Felipe, é verdade que ser crente é ser chato? Eu falei, não, lógico que não. Ser crente é uma vida de aventura. E ele perguntou, como isso? E eu falei, olha, você já andou de montanha-russa? Ele falou, sim, já andei. Então você sabe que tem um ponto de partida e um destino. E eu falei, olha, aqui é o ponto de partida. Estamos na Terra e isso é o ponto de partida. E o nosso destino é o céu. Assim como montanha-russa, você, a partir do momento que ela começa a andar, você sente medo, você sente, às vezes, apreensivo, ansioso. Assim é a vida cristã. Nós sentimos também tudo isso. A vida cristã é um momento que a montanha-russa está lá em cima. Uau, que visão, que paisagem. Às vezes ela vai lá para baixo com tudo. Aí eu fico com medo.
A vida cristã, nós colocamos esses momentos altos como os montes e os momentos baixos como vale. Os momentos altos a gente consegue contemplar tudo e a gente é abençoado, tudo está dando certo, as coisas são boas, mas às vezes a gente também passa pelo vale, que são os momentos ruins, que é as doenças, que são momentos tristes e que nos dão medo. Nem tudo é um mar de rosas. Se estamos lá em cima, estamos com Deus. E a vantagem de ser crente é essa, viver essa aventura que mesmo passar pelo vale, Ele também está comigo. Eu quero te convidar a experimentar essa vida, essa aventura. Talvez você não consegue compreender as palavras, mas eu lhe convido a experimentar a vida cristã. Procure uma igreja mais perto de você, uma igreja evangélica que lhe proporcione essa aventura, e você vai ver o quão é interessante, o quão é radical viver com Deus. Voltamos com o programa O Mádio Connect. Você é muito bem-vindo aí juntamente conosco para participar desta programação abençoada. Desejar um forte abraço a você que está em Joinville, mas você que está fora da cidade de Joinville, aí nos outros estados, nas outras cidades. Um grande abraço para você, mas especialmente, é claro, o nosso povo lindo aqui da nossa IEADIO. Nós estamos falando hoje sobre a nossa declaração de fé, o nosso credo, né? Que o credo é uma palavra latina que significa creio. E o primeiro ponto aqui da nossa confissão de fé é que nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão, e traz aqui como base 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Aqui, então, ele já entra no primeiro credo. E é importante eu trazer aqui algumas informações para você, porque às vezes nós pensamos o seguinte, mas será que o modelo de, começando aqui, né, pastor, acho que o modelo de Bíblia que nós usamos, né, a Almeida, a Bíblia que tem a sua versão que é Almeida corrigida, né, às vezes a gente fica pensando, será que ela é a mais indicada, né? Tem várias versões da Bíblia, mas a nossa Almeida corrigida, que nós usamos em termos gerais da Assembleia de Deus, claro que usamos outras versões também, mas de forma geral a gente usa muito ela, que é a Almeida corrigida, ela já tem mais de 300 anos, só para ter uma ideia. Então não foi algo que surgiu agora, estamos usando. Mais de 300 anos que ela tem, pelo menos a cada 20 anos é feita uma revisão na versão Almeida. E só para você ter uma ideia, quem participa dessas revisões são doutores em hebraico, grego, aramaico, formado aí na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, além de pastores de diversas denominações que têm o mesmo credo que nós, a mesma confissão de fé que nós. Então, a Bíblia que nós utilizamos hoje, ela é confiável. Alguém está lendo a Bíblia e diz, mas isso aqui eu acho que eu achei um erro aqui, né? Então, não é simplesmente um erro que você está achando ali e de alguém, né? Tem uma grande probabilidade de um erro estar em você. Pastor Alexandre. É bem interessante mesmo, porque dos seminários que eu dei aula, alguns alunos vinham e diziam assim, irmão, mas eu encontrei lá uma diferença. João 14:2, do meu irmão lá fala, e quando eu for, e do outro diz, e se eu for, qual que está certo? Bom, a priori é assim, os originais, os autógrafos, nós não temos mais, não existe mais os autógrafos, nós temos cópias das cópias das cópias. E pelo menos existem 4 textos antiguíssimos, o siríaco, o alexandrino, o cópita, e tem um outro lá que não lembro mais. Mas são 4 fontes antigas. Então, você já se perguntou por que existem assim, aquelas variantes diferentes do texto, aquelas diferenças? É justamente por isso, porque alguma sociedade de tradução resolveu ir lá na Alexandrina e escolher aquela versão para fazer a sua tradução. Mas o que tem que ficar imprimido na nossa mente? Que a Bíblia, o texto sagrado,
ele é inspirado, não há erro nele. Ele é completamente digno de toda confiança. Por quê? Porque homens morreram por este texto. Os apóstolos morreram por esse texto. Então, ele foi inspirado pelo Espírito de Deus, ele é livre de erro, ele é livre de equívoco. O neoliberalismo teológico, que tem varrido muitos institutos bíblicos pelo mundo afora, está ensinando hoje que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. É ensinado até que existem porções na Bíblia que são inspiradas e porções que são de cunho humano. Outros ensinam que Jesus não nasceu de um ato sobrenatural do Espírito Santo, e sim, então, da relação de José e Maria. Então, o que a gente tem que entender? Que o texto bíblico, ele é fiel, é fidedigno, ele é digno de ser crido, ele é digno de ser aceitado, ele é digno de ser abraçado e depositado fé nele. Não existe erro. É até curioso pensar assim, irmãos, que só nós remontarmos lá na década de 48, por ali, os textos de Qumran, que foram encontrados lá no deserto lá do Mar Morto. Encontraram todos os livros do Antigo Testamento, né, do século passado, com exceção de Esther. Aí, aquela chamada ciência da crítica científica, alta crítica, que diz que a Bíblia contém erros e é um equívoco, foi produzido por mente humana. Quando foi encontrado esses livros do Mar Morto, paz, meus irmãos, todos os livros do Antigo Testamento, todos foram postos lá, foram ladeados com os textos bíblicos que já temos há 2000 anos. Não havia uma letra errada, uma vírgula errada. Então, para percebermos que, embora nós temos cópias de cópias, o Espírito Santo de Deus preservou as traduções. Ele preservou o texto até nos nossos dias, de modo que pregamos e o Espírito Santo corrobora conosco, dizendo aos nossos corações, é verdade o que está sendo pregado ali. É isso que é maravilhoso da palavra de Deus. E é legal dizer isso, né, Anderson? Porque às vezes a gente lê a história, né, e a gente vê em vários momentos pessoas tentando acabar com a Bíblia, juntando pilhas e queimando a Bíblia. Na história a gente vê isso. E hoje, para chegar o texto em nossas mãos, hoje é o livro mais a cada 3 segundos sai uma Bíblia, só para ter uma ideia, né? E a gente tem uma diversidade, né, de versões, o acesso é tão tranquilo, né? A gente tem às vezes até na palma da mão, num dispositivo, num smartphone, e essa questão da Bíblia é bem interessante porque a gente vê, nós precisamos ter fé para crê-la, né, para aceitá-la, como já foi falado aqui. E a sabedoria de Deus, né, para inspirar pescador, para inspirar boiadeiro, né, para inspirar médico. Não estou desmerecendo aqui as profissões, mas a gente sabe que às vezes mais que o outro, é mais sábio, né, tem um pouco mais de conhecimento, mas todos eles no mesmo propósito, na mesma intensidade, né, vindo com o mesmo objetivo. Então a gente precisa valorizar a nossa Bíblia. E sabe, Elcio, eu gosto muito, eu tenho no meu celular a Bíblia, mas para mim, eu ainda, né, sou talvez das antigas, eu prefiro folhear a Bíblia, né? Exato. Poder apalpar ali com as mãos, ter talvez um lápis para poder, sabe, fazer aqueles breves anotações. A Bíblia, ela é fantástica. E o jovem não pode ter vergonha de carregar a sua Bíblia. É claro que nós hoje temos a facilidade da tecnologia, né? Mas eu acho muito lindo quando o jovem, você abre a mochila e ele tem uma Bíblia. Lá no seu local de trabalho, ter uma Bíblia, sabe? Valorize a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus deixada a você. Então leia ela, porque é o único livro que você lê onde o autor está presente em todo momento, né? E hoje, só para ter uma ideia, nós temos aí cerca de 6.000 línguas em todo o mundo, e traduzida a Bíblia, nós temos aí 3.324 línguas traduzida a Bíblia. Para 674 línguas, a Bíblia ela é completa, ela está traduzida completa. Claro, né, que isso aí atende cerca de 5 bilhões de pessoas.
Então, muitas pessoas, e ainda existem muitas línguas. Pensa, por exemplo, numa tribo onde tem lá 200 pessoas, aquela etnia. E é uma tribo que fala a língua somente deles e precisa alcançar. Então, para além disso, nós precisamos orar para que esse público, essas pessoas, eles também sejam alcançados com esse manual que você tem em mãos aí. Não é fácil para traduzir, a gente sabe disso, que demora cerca de 50 anos para traduzir uma Bíblia para uma língua. Mas nós tivemos aí na história, né, Anderson? Nós estávamos conversando sobre a imprensa, né? Fala um pouquinho sobre isso aí. Verdade. A Bíblia ela teve um papel fundamental na questão da primeira impressora, vamos assim dizer, né? Por Gutenberg, quando ele imprimiu a Bíblia. Então a Bíblia ela tem esse papel, como vamos dizer assim, de destaque, né? E outro detalhe que eu estava aqui me lembrando na minha início da minha juventude, talvez saindo da adolescência, teve uma vez que eu tive vergonha de carregar a Bíblia, Elcio. Eu já compartilhei isso na minha igreja em algumas oportunidades e eu tinha um Novo Testamento que eu ganhei na escola através dos Gideões Internacionais e daí uma vez eu fiquei com vergonha dos meus amigos e eu peguei e botei a Bíblia, Novo Testamento é pequenininha, né? Coloquei assim, ó, por debaixo da jaqueta. E daí teve um amigo meu que não era cristão, não era crente, daí ele perguntou, chegou perto de mim e falou: "Ô Anderson, por que tu tá escondendo?" Daí ele falou, né, no jeito dele: "Cara, tu leu pra mim um texto que me ajudou a levar uma palavra, aí, né? uma palavra de fé pra minha família, né?" Na hora, assim, o Espírito Santo deu aquele soco na boca do estômago, né? Então vamos lá. Então a gente acaba tendo esses aprendizados. Antes de fazer a última pergunta, eu só quero enfatizar para você que só pode ter sido Deus, não existe outra coisa. Por isso que nós cremos que a Bíblia ela foi inspirada divinamente, inspirada por Deus. Por quê? 1.600 anos de história. Um escreve aqui, vem 1.600 anos depois, outro escreve. E eles não se chocam com as suas ideias. Um complementa o outro. Moisés escreve, 800 anos depois vem Jeremias e escreve as mesmas coisas que se complementam. Porque a Bíblia é isso, é um autor se complementando com o outro. Então ela é inspirada por Deus e por isso que nós cremos dessa forma. Agora, para nós encerrarmos aqui, qual que é o perigo do jovem não conhecer a Bíblia? Então, quando o jovem não conhece a Bíblia, ele fica refém desse aparato aí, essa confusão teológica que existe pelo mundo. É bem complicado mesmo. Inclusive nas letras das canções, você acaba cantando uma canção antibíblica ou que não é cristocêntrica. Então, não conhecer o texto bíblico é de fato estar à mercê de qualquer conceito estranho à fé. Qualquer indivíduo que bata a porta lá da sua casa e vem com uma revistinha com árvores coloridas, bichinhos, animaizinhos comendo junto ali, todo mundo acha lindo, colorido, bacana. Que mundo bacana é esse? Eu quero para minha vida. Mas, de fato, é por desconhecer a palavra de Deus. Então, hoje, muitos jovens estão se enveredando por esse caminho. O caminho do oba-oba, do ajuntamento, o caminho do mundo colorido. Mas, fatalmente, essas pessoas, elas estão entrando por esses caminhos por não conhecer a autenticidade da Bíblia. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, eles, por conhecerem o texto bíblico, terem experiência com Deus, eles aceitaram, eles preferiram ir para a fornalha do que se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Nós temos outros personagens jovens. José não quis se deitar com a mulher de Potifar, porque ele disse assim: longe eu de pecar contra meu Deus. Ele tinha conhecimento, né? Perfeito. E sabe o que me chama a atenção também, Elcio, nessa tua pergunta? A gente tem percebido nesses dias, a gente falou do louvor aqui, a gente sabe que o jovem, ele gosta muito do louvor, né? E a gente sabe que é uma das formas também que o jovem se aproxima de Deus. Por muito tempo eu ministrei louvor e era um cuidado que eu sempre tinha, porque eu sabia que isso poderia, digamos, ser um ponto negativo na vida do jovem. E tem louvores que não tem como a gente cantar na igreja, e nem fora da igreja, né? Porque não é cristocêntrico e não é bíblico. Então a gente precisa ter esse cuidado. Outro ponto, tem muitos jovens hoje que acabam se deixando levar aí por lives de Instagram, por exemplo, de pessoas que não estão
trazendo nada de que seja bíblico. Não é cristocêntrica aquela palavra. Só que aquilo vem como se fosse algo assim sobrenatural, como totalmente inovador e que vai dar um boom na minha vida. Só que o boom que tu necessita da tua vida está na Bíblia. Já está lá, né? Não tem uma receita nova, não tem algo inovador, está na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática cristã. Olha aí, jovem. Então aproveite para conhecer mais da Bíblia que você tem em mãos aí. Posso dar um spoiler rapidinho, Alcio? Sim. Porque a gente está falando da Bíblia que está aí dentro do nosso primeiro credo. No dia 15 de dezembro, que vai ser o segundo domingo de dezembro, a gente sempre celebra o Dia da Bíblia. E nesse ano, em virtude das eleições, no Dia da Bíblia, no segundo domingo de dezembro, vai ser celebrado, né, a UMAD aí, juntamente com o segmento UMAD Road. Nós vamos ter motociata juntamente com o Dia da Bíblia. Então é mais uma oportunidade para nós celebrarmos, né, e agradecermos a Deus aí por essa preciosidade que nós temos, que é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Pena que nós já estamos aí encerrando o nosso programa de hoje, mas é muito bom nós falarmos dessas coisas, porque ela é a nossa regra infalível de fé. E o que me chama a atenção aqui também que é de prática, né? Exato. Porque a nossa prática, nós enxergamos isso nas nossas obras, que a gente vive lá na escola, lá no trabalho. Lá é que nós estamos demonstrando que realmente nós cremos na Bíblia. No nosso casamento, nós como filho, né, como pais, ali é que nós demonstramos que nós, o nosso caráter cristão, ali é que nós demonstramos que nós conhecemos a Bíblia. Pense da seguinte forma: se um amigo seu escrevesse um livro e você estivesse na fila para receber e comprar esse livro, de repente seu amigo olha e você está na fila. Seu amigo chama você: vem aqui, você não precisa pegar essa fila, porque você é meu amigo. E você chega até ele, fala, parabeniza por escrever esse livro e pergunta quanto é. E seu amigo vai dizer para você o seguinte: não, meu amigo, você é meu amigo. Eu não vou vender esse livro, eu vou dar esse livro. Ele dedica a você, ao meu amigo fulano de tal. Aí você vai embora todo feliz, passa 2 semanas. Você encontra novamente aquele escritor, aquele seu amigo que escreveu um livro e presenteou você com o livro. Qual é a primeira pergunta que ele vai fazer para você? É claro que ele vai perguntar: você leu o meu livro? Você gostou do meu livro? Do presente que eu dei para você? Eu tenho a impressão que é essa pergunta que Deus ele vai fazer para nós quando chegarmos lá no céu. Você leu o meu livro? Aquele livro que eu dediquei a você, você leu ele? Porque ali havia instruções para o seu namoro, para o seu casamento, para a sua vida financeira, para a sua família como um todo, para a sua vida como um todo. Você leu ele? Então, esse é o nosso UMAD Connect. Estamos encerrando. Fica as últimas palavras de vocês aí para esse programa. Me senti muito honrado pelo convite de poder estar aqui, compartilhar com os irmãos, falar para essa comunidade de jovens cheios do Espírito Santo. Uma vez eu escutei um cantor, que acho que ele hoje saiu, né, do palco, ele disse que jovem não lê a Bíblia, mas é um equívoco, é um erro, é uma mentira. Jovem lê a Bíblia. Saiu um jovem daqui ainda há pouco, conhecedor da Bíblia. Eu fiquei muito tocado por aquilo. Então eu quero dizer a você, jovem, ame a Deus, sirva a Deus com alegria, não tenha constrangimento, leia a sua Bíblia. Eu, quando era moço ainda, eu levava uma Bíblia muito velha do meu pai, não tinha vergonha de andar com ela, e lia ela na sala de aula, evangelizei meu professor, evangelizei amigos, e eu sempre tive boas experiências com a Bíblia, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Foi um prazer também, uma alegria estarmos falando aqui sobre Bíblia, né? O tempo ele é muito curto, né? Mas na realidade a gente usa ele com sabedoria. Mas com certeza aí não vai faltar oportunidades para a gente falar um pouco mais sobre a nossa declaração de fé e também sobre a Bíblia Sagrada. Deus abençoe a todos. Isso mesmo. Hoje nós aprendemos sobre o nosso primeiro cremos aqui. Primeiro ponto só, né? E vai ter outros programas que nós vamos falar mais sobre isso. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais essa programação, Senhor. Abre as mentes, os corações para entender cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Aquelas pessoas que têm dificuldade em compreender a Tua palavra, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos, Senhor, que têm dificuldade de crer na Tua palavra. Abençoa eles, em nome de Jesus, acrescenta a fé dos Teus filhos.
Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima programação. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti.